Olá pessoal, mais uma edição aqui do nosso canal podcast Conexão SP300 e já convido você para se inscrever no nosso canal, compartilhar aí com seus amigos e aguarde que hoje tem história boa, hein? Todo mundo pediu essa dupla aqui e os caras aceitaram e tiveram por aqui, ó. Tenente Maurício Borges, Tenente Teixeira, convidei, os caras já falaram, então vamos pra cima. Essa galera quer ouvir coisa boa, tá aqui os meninos. Obrigado por aceitar o nosso convite, valeu mesmo. E vocês que acompanham, já viu que o pessoal fala o nome de vocês aqui, então é um prazer enorme receber vocês dois grandes amigos, dois caras de respeito, e eu vou deixar aqui para vocês, então, de uma maneira simples, né? Falar pro pessoal aí, porque trabalhou às vezes com muita gente, mas o pessoal não sabe aonde fez escola, em que ano que foi, quais as unidades que trabalhou, né? E depois a gente vai interagindo e falando das ocorrências aí. Beleza, pessoal? Beleza. Então, obrigado mais uma vez, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Ô Nelson, primeiramente, muito obrigado por ter convidado tanto eu como o Maurício, que além de ser parceiro de farda, eu tenho como irmão, e agradeço muito a Deus por estar aqui participando do seu programa, que a gente, em audiência, a gente vê que é bastante, né? A gente torce muito por você, que você continue fazendo vários podcasts e convidando essa galera que sempre fez parte da nossa vida, né? Agradeço muito. Realmente é uma honra pra gente estar aqui, ser lembrado pelos amigos, né? Não, assim, é porque a gente gostava de trabalhar, né? Não é que a gente queria aparecer mais que um ou que o outro, não. Isso aí é porque a gente gostava mesmo de trabalhar. Esse aqui também, como ele falou, né? Um é um irmão aí, a gente considera aí, passamos poucas e boas juntos, muito, né? E agradecer também pelo que você tem feito aí, trazendo os nossos irmãos aí aposentados, os que estão nativos ainda. E também gostei muito da ideia que você deu aí de trazer as esposas, né? Porque elas são batalhadoras também, são guerreiras, né? Elas que seguram as pontas pra gente poder fazer o que faz, né? Não, bacana. E para você que não assistiu o nosso último episódio, o que o Tenente Maurício está falando aqui das esposas é o seguinte, foi uma dica aí do Bispão, falou assim, né, senhor, traz as esposas para ela contar um pouquinho da história, da sensação que é entregar o marido para a sociedade e não saber se ele vai voltar para casa. Então, Bispo, grande abraço para você, meu irmão, tá sempre aqui com a gente. E aí você vê que ó, a sua ideia já tá tendo aqui uma repercussão positiva. O Maurício já tá dando uma resposta para nós. A Adriana, a mulher do Crescencio, esteve aqui acompanhando ele na última edição e eu já convidei ela ao vivo aqui e ela já confirmou, vai vir aqui com os filhos pra gente bater esse papo e já iniciar com ela, né? E você vê como que é, o Crescencio e o Dar foi os que inaugurou comigo aqui este canal e a esposa dele vai ser a primeira também de estar fazendo esse bate-papo. Mas conta pra gente aí, que ano que foi que entrou na polícia, por onde serviu, onde passou? Certo. Como eu sou mais antigo, né, entrei na polícia em 1987, né, 1987, lembro que estou na polícia, eu entrei devido a um grande amigo meu, né, primeiramente Deus que me colocou no caminho, eu trabalhava no Banco Itaú, e num belo dia eu indo trabalhar, encontrei e passei na frente do CPI 10, CPI 5 na época, CPA e 5, e vi um grande amigo meu, hoje afinado, né, afinado Roberto Serapião, e eu fui perguntar o que ele estava fazendo lá, do nada, fui lá perguntar para ele falou, vou entrar na polícia, Teixeirinha, eu falei, beleza, também vou. Ele falou, não, você não vai porque já foram distribuídas as senhas, o pessoal já pegou a senha, então não tem como, né, e de repente, rapaz, lembro o nome do polícia, soldado Gonçalves, ele falou, gente, quem tiver menos de 1,65 já está reprovado. E não sei se for sorte ou acaso, eu estava do lado de um rapaz que tinha 1,60. Ele virou para mim e falou assim, você quer minha senha? Eu tenho 1,60. Então já estou reprovado. Eu falei, beleza. Mais de 1,65? Eu tenho 1,67. E aí, beleza, peguei quando a senha entrou, dele. Viu? Agora deu uma encolhida. Agora deve estar com 64. Mas aí, entrei no lugar dele, com a senha dele, que foi uma coisa de Deus mesmo, e esse polícia Gonçalves, ele falou pra mim, meu baixinho,
Pra mim não, ele falou pra fila, olhando pra fila. Ô baixinho, vem aqui que você não vai perder tempo aqui não. Você tem menos de 1,65. Eu olhei pra trás, ele falou, você mesmo que olhou pra trás. Você vem aqui, eu vou te medir. Media, dava 1,66. Media, dava 1,66. E ele não erro, você sabe como polícia, né, tirocínio e tal. De repente tinha um sargento antigão, falou, você mediu o garoto aí, na época com 21 anos de idade. Medi, quanto que deu? 1,66. Filho, vai lá pra fila e vamos fazer a sua inscrição aqui. Então, fiz a inscrição, passei na prova. De repente, como eu estava meio sedentário, trabalhava no Banco Itaú, trabalhava na seção de compensação à noite, quase não fazia exercício. Fui para o TAF, eliminatório. Consegui os pontos, mas tinha gente bem melhor preparado. Quer dizer, fiquei reprovado. 30 dias apareceu um rapaz de moto, Scaranello, soldado Scaranello, e perguntou, você tem intenção ainda de entrar na polícia? Falei, tem uma carta aqui de São Paulo, pra você se apresentar lá no Panelão, tá? Pra poder fazer o TAF novamente, tá? Você teve uma chance, se prepara. Aí conversei com a minha esposa, me deu uma maior força, vamos. Já era casado, casadinho de novo. Treinei 30 dias, fui lá fazer esse TAF, teste de aptidão física. Graças a Deus consegui passar, consegui ingressar na polícia em 87, fiz escola aqui em Araçatuba, antiga, o prédio da FAI na Maurício Nassau. De lá, me vi como um policial, não tinha intenção na época, não tinha. Então, como Deus colocou na minha cabeça que eu teria que continuar o que Ele me deu, e eu tentei fazer na maior maestria. Fiquei 30 anos na Polícia Militar, sem nenhuma punição, trabalhando em diversas modalidades de policiamento, né? E uma das que mais me marcou foi trabalhar na Força Tática, justamente quando a gente teve mais... O Maurício trabalhava numa equipe, né? E eu trabalhava em outra equipe, onde que ele me convidou para ir para a Força Tática. Não fiquei muito tempo, né? Mas o tempo que eu passei por lá só aprendi coisas boas e que me deu um norte para que eu vivisse mais intensamente a minha vida na polícia, tá? Então, resumidamente, foi isso o que fez eu entrar na polícia. O que fez foi Deus, né? E graças a Deus estou aqui para contar a história para vocês, para todo mundo, para o pessoal que tá aí acompanhando o programa. Bacana. E o Mauricião? A minha história já foi um pouquinho diferente da do Teixeira. Eu trabalhava, antes de entrar na polícia, com meu pai, né? Meu pai era mecânico e eu ajudava ele. Ficava na oficina mecânica lá e não tinha, assim, comprometimento com o horário, né? Porque trabalhando com o pai, né? Não tinha aquele salário fixo. Quando precisava de dinheiro, o pai, eu preciso de um dinheiro, né? E até então, eu tinha o quê? 17 anos também. Tava namorando. Aí briguei com a namorada aqui, falei, vou embora para São Paulo. Aí fui embora para São Paulo. Falei pro meu pai, vou para São Paulo, vou tentar a vida lá. Aí cheguei lá na casa de um tio meu, conversando com ele, ele falou assim, tá aberto a inscrição para polícia, por que você não faz? Isso em 87 também. Aí eu falei assim, eu vou ver isso aí, tio, vou ver como que é isso aí. Aí fui, me levou até lá o Panelão, porque até então eu não conhecia São Paulo, nunca tinha ido para São Paulo. Aí fui lá no Panelão, fiz a inscrição, aí nisso eu já estava completando os 18 anos. Fui fazendo as provas, fui passando, né? Foi até interessante porque tinha 132 pessoas naquele dia que eu fui. Aí chamaram 25. Ó, os nomes que eu chamei, esses 25 que eu chamei, fica aqui à minha direita. E eu tava entre esses 25. Aí falei, pronto, vamos reprovar, né? Porque eles chamavam os nomes e já falavam, vocês podem ir embora e tal. Aí, quando chamou esses 25, a gente já falou assim, caiu a casa pra nós, né? E, pelo contrário, já deu o dia pra gente fazer o exame médico. E fazia praticamente assim, coisa de uma semana, você fazia todos os testes. Sentava numa sala lá, fazia psicotécnico, fazia tudo ali. Entrevista, só marcava o TAF para fazer outra data. Aí fiz o TAF também, fui aprovado, que graças a Deus a gente sempre gostou um pouco de esporte, então eu jogava muita bola, então tinha um preparo mais ou menos, né? Batia até na sombra, né, Teixeira? Vixe, podia ver a sombra que... Aquela época, né? E época boa. E foi assim que eu entrei. Com 18 anos, fui vir fazer escola aqui em Araçatuba. Minha escola começou dia 12 do 9 de setembro de 88. Fui fazer também lá onde que é a faculdade de psicologia ali. A FEA, né? É a FEA. E fiz a escola ali,
Na época, então, até então, o Sargento Lanza era meu instrutor. Tinha o Moretti, tinha o Teixeirinha. Não é esse aqui, não. Né? É o Outro Teixeirinha, é delegado hoje. Cabo Andrade, que judiou bastante da gente lá. Ferreirinha, Sargento Ferreira. Sargento Ferreira. E aprendemos muito, principalmente com o Sargento Lanza. Eu me espelhava muito nele. E minha profissão, praticamente assim, eu fui espelho dele, porque ele era justo. Muito. Né? Aí acabou a escola, fomos para São Paulo. Fui mandado para São Paulo. A escola toda foi para São Paulo. Acho que só ficou o primeiro colocado, mas também não ficou aqui em Araçatuba. E chegando lá em São Paulo, recrutão, época já estava sendo lançado o rádio patrulhamento padrão. Você até comentou, né, dos opalões. Sim. Tinha um opalão zerado, assim, até com plástico no banco lá. Eu lembro até hoje, o Sargento Tolesano falou assim, quem é habilitado aí? E a gente já tinha aprendido na escola que nunca se levanta a mão de primeira, né? Mas falei, vou levantar. Levantei a mão, eu e mais alguns lá. De lá de onde ele estava fazendo a chamada do pessoal, né? A revista, ele já jogou a chave. A gente pegou a chave e tal, e deu a dupla lá. Tinha eu e mais... A gente tinha ido para lá em uns 15, mais ou menos, da minha escola. Para São Bernardo. Quarta CIA do sexto. E acabou a revista ali, eu cheguei nele, sargento. Só que eu nunca dirigi aqui em São Paulo. Ele falou assim para mim, você é habilitado? Eu perguntei quem era habilitado. Você é habilitado? Eu falei, eu sou, então se vira. Foi o primeiro impacto que a gente já teve foi esse aí, né? Tanto que, quando dava ocorrência, era eu e outro recruta na viatura, a gente nunca tinha trabalhado em São Paulo, não sabia trabalhar na rua ainda. A gente tinha prática da escola, né? E a gente parava nos taxistas, não tinha GPS, não tinha nada. Parava nos taxistas, perguntava onde que era a rua, no mapa. Ficava procurando as ruas nos mapas, aqueles mapas de São Paulo. Exatamente. Experiência né? É o guia. Experiência de escola, 6 meses de escola, né? Que a gente aprendia mais tática de guerrilha, anti-guerrilha, e comia aquela comida boa ralada, aquelas coisas. Na verdade, nós que somos um pouco mais antigos, 86, 87, 88, a gente aprendeu a ser polícia na rua, né? Na prática mesmo, que nem a recrutinha colocada e se vira. E graças a Deus a gente tá aqui para contar a história. Hoje tudo dentro da graça a Deus, porque passamos poucas e boas, né? E eu tive a sorte de fazer escola aqui e trabalhar em Birigui. Porque as 10 vagas que eu passava em primeiro lugar, escolhi o lugar, acabei trabalhando em Birigui. Trabalhei em Birigui uns 2 anos, voltei para Araçatuba. Aí, Araçatuba, eu fui promovido a cabo e fui para a escola de sargento, fui trabalhar lá no quartel do Comando Geral. Fiz no Cefap, né, a escola, e fui trabalhar no quartel do Comando Geral. Fui convidado lá, não sei, viram minha carona de bravo, né, até para ir para a rota, que era do lado. Fui ter alguns conhecimentos com uns amigos meus lá, e eu vi que o perfil não era para minha pessoa, que estava querendo voltar para o interior. Fiquei ali no quartel do Comando Geral, ali, uns 2 anos, né, sempre aprendendo com o pessoal da rota que não saía de lá, né, a gente gostava muito, o pessoal também gostava muito da gente, por a gente ser, eles chamam lá em São Paulo de pé vermelho, né, quem é do interior, o pessoal tem esse apelido de pé vermelho, né? Então ali também foi mais uma experiência de vida minha, até que quando eu voltei para trabalhar aqui em Araçatuba, que era para mim ficar 5 meses em Auriflama, a promessa do coronel, mandou eu para Auriflama, fiquei 5 anos. 5 anos de aprendizado também. Nesses 5 anos, eu me envolvi no ProErd, né? Fui dar aula no ProErd, com essa cara toda de bravo. Fui mexer com as crianças de 8 anos. Graças a Deus, tem as minhas cartas aqui, eles mandaram para mim de agradecimento. Fui até convidado a ser candidato a vereador da cidade, devido à minha grande repercussão. Eu cheguei até a comandar o destacamento, nós éramos em 20 homens lá, na ausência do oficial. E então foi tudo experiência de vida, né? Pra gente que comanda 20 pessoas num pelotão numa cidade, a gente tem que ter um pouco de tarimba e de policiamento. Então foi que nem o Maurício falou, a gente foi aprendendo sozinho, não foi um que falou, você vai ter que fazer isso, não. Então, graças a Deus, né? Tudo na base do se vira. Tudo se vira, velho. Mas eu acredito que eu ouvi isso e vocês também ouviram, né? Até porque vocês são mais antigos que eu, 10 anos mais antigo. Então eu falo assim, o que a gente sempre escutou era assim, a melhor escola que tem é a rua, né? Melhor escola de polícia que tem é a rua. Exato. E vocês falaram aí, para eu não perder o raciocínio, primeiro que o Teixeirinha trouxe o nome aqui do
do Betim, né? Finado Serapião. Que Deus o tenha num bom lugar e um cara muito gente boa. Parceiro. Um cara querido por todo mundo, né? Todo mundo gostava demais dele. Hoje eu ainda de vez em quando vejo os filhos na rua aí e tal. E vocês falaram da escola ali na onde hoje é a FEA, né? Em 88, eu trabalhei com um sargento, o Maurício. Talvez, coincidentemente ou não, mas o Fontes, ele é 88 milhão, ele é caiçara, ele era lá da Baixada e ele trabalhava no Bombeiro de São Bernardo do Campo. Não sei quanto tempo você ficou em São Bernardo, mas ele, quando formou na escola, que ele foi pra lá. E eu trabalhei... A companhia era atrás. o 6º Batalhão é ali tem a Avenida Jardim do Mar. Isso. E na rua tem um bequinho ali que o que dividia a quadra o bombeiro do batalhão do 6º era aquela quadra no meio. Isso, exatamente. E talvez o Fontes pode ter sido até da escola de vocês aqui, porque ele era 88 e ele trabalhava lá, né, no bombeiro. Sim, ele fez escola aqui? Fez escola aqui em 88. Provavelmente. É que eu não vou lembrar o primeiro nome dele, porque depois que eu vim transferido também eu não tive mais... A notícia que eu tenho dele é que ele aposentou no interior de São Paulo. Mas ele era da Baixada, tanto que o pessoal chamava ele de caiçara só. Sim. Mas bacana. E eu preciso falar um pouquinho aqui dos nossos parceiros. Oeste Baterias, nosso amigo Fabiano. Você precisa trocar a bateria do seu carro, procura lá Oeste Baterias. O Roberto Escapamento, ali na Avenida José Ferreira Batista. Precisa mexer no freio, precisa trocar o escapamento do carro, procura o Roberto. E o Lojão dos Móveis, do meu amigo Nazeme. E a Marcílio Motos, do meu amigo Marcílio, ali no bairro Santana. E o interessante é que nós três aqui temos uma paixão em comum, que são as motos. Né? Motos. E toda vez que eu encontro mais com o Teixeira, né, a gente, coincidentemente, é em alguma coisa envolvendo moto. Mas, ô Maurício, o Crescêncio pediu... Eu falei que você ia estar aqui comigo hoje, e ele falou aqui, ó, mandou um abraço e pediu para você explicar o lema equipe é equipe e por que seu cotovelo é de aço. É assim, ao contrário do nosso amigo aqui, o Teixeira, que nunca teve uma punição. Nunca, 30 anos. Eu tive um pouco, vamos falar assim, que eu tive muita sorte na polícia. Eu tive muita sorte. Apesar dos pesares, que eu passei por poucas e boas na polícia, eu tive muita sorte, porque talvez pela minha, vamos falar assim, pelas minhas características de trabalho, hoje, se eu estivesse ainda na ativa, provavelmente ia ter muitos problemas, né? Porque a gente vem com aquela cabeça, né, daquela formação, daquela cabeça antiga, a gente tem que se adaptar, Tanto que no final, né, a gente trabalhou, no final da carreira, a gente foi trabalhar administrativamente porque não tinha mais condições de trabalhar na rua mesmo. Até tiro o chapéu pro pessoal que tá aí ainda trabalhando na rua, tem um pessoal antigo ainda trabalhando na rua aí, e teve que se adaptar, e tem que se adaptar, não tem como, né? Porque tá muito difícil trabalhar na rua, né? Então o pessoal que trabalha na rua hoje é porque gosta do que faz mesmo, porque ama. E esse lema de equipe é equipe, o que acontecia na viatura tinha que ficar na viatura, né? O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, e aqui é a mesma coisa. E era um pelo outro, né? O que um precisava, a gente corria atrás. Quantas e quantas vezes, por isso até talvez as histórias das mulheres aí, tem algumas, né, que poderão passar por aqui e vão revelar isso aí. A primeira esposa, ela suportou muita coisa, né? Quando a gente trabalhava aí nas viaturas, pô, às vezes a gente saía da viatura de madrugada e ia cobrar a dívida dos ladrão aí. Uma situação mesmo que ocorreu, por exemplo, eu fui levar um carro meu para fazer um trabalho de som, instalar um som no carro, e a hora que eu saí de lá, que a viatura passou lá para me pegar, deixei o carro lá, a viatura passou lá para me pegar, passou uns 15 minutos, o proprietário da loja me ligou, falou: Maurício, sabe aquela hora que você veio aqui e tal, que você trouxe o carro aqui, que a viatura passou aqui para te pegar? Ah, sei. Então, veio um cara aqui e falou que se vê outra viatura parada aqui na frente do meu estabelecimento, vai pôr fogo aqui, vai queimar, vai quebrar tudo aqui.
Eu falei, poxa, ele falou isso, falou, quem que é o cara? Era um cara que tinha, ele tinha invadido uma casa ali perto, era um usuário de droga, até vendia também droga, a gente conhecia ele. Eu falei, tá bom, beleza, não vai acontecer mais isso aí não, pode deixar. Falei isso pra ele, né? E não sei o que aconteceu, por incrível que pareça, no outro dia ele foi lá pedir desculpa pro rapaz, todo enfaixado, né? Hoje a gente pode falar, né? Porque já prescreveu. Tropeçou. Ele tropeçou, A informação é que ele entendeu? tropeçou. Então, essa situação que acontecia na equipe, né? Até hoje o pessoal, Fique aqui. provavelmente das outras equipes, nunca ficaram sabendo, né? Então, minha equipe sabia. Mas eu também era dentro da tal legalidade, né? Não usando o nome da polícia, era uma coisa particular, mas que se chegasse ao ouvido do comando naquela época, né, provavelmente traria problema. Então eu falo que eu tive muita sorte na PM, tive muita sorte, tive muitos comandantes bons, que inclusive foi até citado o nome dele aqui, o saudoso Monteiro, né? Aquele cara foi muito gente boa, trabalhei com vários aqui, na época, então, Tenente Takahashi, Tenente Marcos Rogério, que hoje está aí no comando, né? Tem vários, né? Se a gente for citar aqui, vixe, a polícia militar inteira, né? Que a gente não desfaz de ninguém. Não consegue citar o nome de todos aqui, né? Hoje a nossa humildade é isso aqui, a gente considera todo mundo, do mais recruta até o que considera a gente, porque nós que vivemos a vida de praça, que somos praça até hoje, né? E considera bastante, então a gente tem que ter a humildade de saber lidar com as pessoas. O Maurício citou vários nomes aí de oficiais, assim também como os praças, né? E o que acontece hoje? O que nós temos que viver? Na humildade, no ensinamento. A questão do policial aí também, tira o chapéu para todos que trabalham na rua, não tá fácil, a gente vê aí polícia, coisa que não acontecia na nossa época, não queira nós éramos valentão, de maneira alguma. A gente tinha um pouco de respeito, né? O respeito, e hoje a própria imprensa está jogando, infelizmente, está jogando a população contra os policiais, e a gente vê aí muito policial que está assustado com a situação, né? Com toda a razão. O que a gente pede para ter calma, né? Que um dia, com certeza, vai melhorar. Pode ter certeza. E a gente, mesmo estando na reserva, a gente está aí para ajudar também. Nós, se vê uma ocorrência aqui na frente, apareceu na frente, a gente vai para cima. Não é porque a gente quer ser mais que os outros. De maneira alguma. A gente quer colaborar. Boa, né? É sempre assim. A gente ia ter uma passagem boa. Nós fazia muita arte. Não, Maurício, fazia muita arte na rua. Só que ficava entre a perua Kombi, né? Que nós fazíamos, ficava dentro da Kombi. Ficava dentro da Kombi. A gente saiu administrativamente, né? A gente estava, né? Sim. Saiu para fazer um serviço administrativo e saímos com a Kombi. Da PM, aquela Kombi que não tem Geoflex, não tem nada. Só tinha um rádio, né? Às vezes funcionava. E a gente, aquele espírito, né, que corre no sangue, ligava, já deixava o rádio ligado na rede rádio, né? Pra ouvir o que estava acontecendo. E justo aquele dia calhou, né, de uns indivíduos suspeitos, né? Sim. Ali próximo da onde a gente estava, eu falei assim, vamos lá, estamos aqui, vamos lá. Olhei pra ele, a gente já conversava pelos olhos. Já conhecia um outro. Até hoje. Por isso que esse é parceiro e irmão. Então, na polícia, a gente tem muito parceiro e irmão. Parceiro a gente tem bastante. Os irmãos você qualifica, né? Que é aquele que sempre trabalhou com você, que te aconselhou na hora que você precisou. E a hora que você está mais ali com a dificuldade da vida, você vai e troca ideia com aquele parceiro de farda. E ele te dá o conselho que te põe no caminho certo. Esse, sim, é o irmão. Agora, o parceiro é o dia a dia que você trabalha, conversa, e tem ele, como às vezes, até como o seu espelho, nas coisas boas, né? Então, na polícia, todos, independente de graduação, eu sempre falei, tinha alguns que queriam se aparecer e falavam assim, que eram mais graduados que a gente. Eu sempre falei, cara, num tiroteio, o tiro, ele não vai estar escrito Teixeira, Maurício, Nelson. Os caras vão dar tiro e vai acertar em qualquer um que tiver na frente. Então, geralmente, quem vai levar os tiros somos nós, né? São os praças de linha de frente, que nós já estamos preparados para isso aí. E esse cara que está do seu lado, que seu irmão que não vai deixar ou vai te defender, esse é o verdadeiro policial militar que hoje, né, tem que trabalhar um pouco mais. A gente vê que eles estão passando dificuldades na rua. A gente torce para que mude a situação, né? Que melhore. Era assim, a gente era um pelo outro mesmo. A gente era uma equipe unida,
na Força Tática, tanto a gente tinha aquele prazer de trabalhar, até que o colega que falou no podcast passado, que a gente tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. Se tivesse que pegar um flagrante depois do horário do serviço, meu, quantas e quantas vezes estourava rebeliões aí, a gente, precisa estar tal hora no quartel. Todos estavam lá, sem exceção, todos. Então a gente era uma equipe bem unida. E se a gente soubesse que algum policial, um amigo nosso, estivesse passando por alguma situação difícil, complicada, com algum meliante aí na rua, alguma coisa que estivesse ameaçando, principalmente se fosse ameaça com família, e era pior ainda, né? Era aquela situação assim de ir lá e cobrar a dívida do cara mesmo. O Maurício falando de horário, lembra da rebelião? Foi em 90, a mega rebelião que teve? 2006. Né? Dos ataques época, do PCC, que as cadeias viravam tudo, né? E nós era da Força Tática, né? E pelotão de choque. A gente era 24 horas dentro de um presídio, tá? E geralmente com cachorro e bomba, e acabava, o psicológico da gente mudava de qualquer um, e pelo mais centrado que tinha. Então era a hora do irmão estar ali do lado segurando, porque não é fácil, né? Assim, você invadir um presídio com não sei quantos mil presos, e os caras botando fogo em colchão, informações que tinha metralhadora, uma Uzi, a última que nós fomos lá, que tinha mesmo, entrou, a gente ficou sabendo através de informações, e eles jogavam água e fio elétrico no chão. Então, cara, a gente passava uma situação difícil, era onde que a gente se pegava. Por isso que o Maurício falou que a gente era bastante unido. Hoje eu acredito que é mais ainda, porque o polícia de rua ele tem que ser unido, que ele não pode deixar partir na mão nunca. Então, o importante de hoje, na minha opinião, já estou aí na reserva, já com um tempinho, mas a gente não sai dos grupos de policiais, né? A gente vê que tem muitos que querem trabalhar, mas infelizmente não deixa, o sistema não está deixando. Não, e é até interessante que nos grupos vocês vê que às vezes o cara tá num bairro, ele tá num comércio, ele tá na porta da casa dele, ele vê passar 4, 5 viaturas com a sirene ligada, primeira coisa que o cara faz, ele corre lá no grupo para perguntar, para ver se alguém dá uma... O que tá acontecendo? Tô vendo a aeronave do Águia sobrevoando aqui no meu bairro. O cara não desliga, não tem jeito, não desliga. Eu tô num grupo que tudo que você falou é isso aí mesmo. Porque passou 2 viaturas com resgate e tal. Então, não sei qual que é o intuito, né? Se tá atualizando o grupo, muitas vezes a pessoa usa de segunda intenção, havia 2 viaturas entrando no São José. Qual que será que é a intenção? Está falando que está entrando no São José para avisar alguém lá? Alguma operação? Então é meio duvidoso, né? Mas fica assim. Mas eu falo, eu participo desses grupos, mas só tem polícia, né? No grupo. Então, assim, você percebe que mexe com o ego do cara ali que de repente ele fala, pô, o que tá pegando aqui? Será que eu vou lá ajudar? Não vou? E você percebe né, que o cara tá na boa intenção, ele quer saber o que tá pegando. Inclusive, quando teve o ataque aqui no banco, né? A gente só não vai porque a gente já lembra da família, né? Exatamente. A família... E não tem respaldo mais, né? Mas a gente fica com aquela coisa assim, né? Poxa, meu colega tá lá passando por aquilo lá. Nesse dia, Maurício, sem brincadeira, minha esposa escondeu a chave do portão. Eu era recém-aposentado. Eu coloquei a arma na cintura e foi pra cima. Ela pegou, você não vai. E a gente escutando aqueles tiros, e vai. Você não vai, trancou o portão e me segurou lá. Porque a adrenalina vai a milhão, tá? E a gente pensa realmente pensa nos amigos que vão lá enfrentar isso aí, né? Então teve um parceiro, né? A gente pode citar o nome dele aqui, o Méglio. Eu acredito que ele que cessou esse evento que foi bem marcante. Ele, mesmo aposentado, ele foi lá e resolveu, né? Então a gente só não conta detalhes porque às vezes é uma coisa mais da pessoa, mas como que ele já até deu alguma entrevista falando, então a gente citou o nome dele. Então, se não fosse esse aposentado, ele é da minha escola de soldado, 87, talvez a proporção seria bem maior. E eu quero deixar um abraço pro Meglo aqui. Eu até já convidei ele para estar aqui, mas ele me posicionou algumas questões, até porque ainda o processo está tramitando, tem muita coisa, né? Então, bem assim, perigoso,
se resguardou e até por conta da própria família, mas de fato, assim, ele teve uma atitude a intervenção dele heróica mesmo. Heróica. É o que eu falo, deixou a família, foi lá, e aí quando os caras começaram a perder, falou, opa, vambora, porque... Ergue o drone, que foi bem a conversa, né? Ergue o drone, que... Então é isso aí, a gente que é aposentado, né, na reserva, a gente vive a polícia 24 horas, né? No caso que eu citei, o grupo não foi de policial que passa, são um grupo que tem aí na cidade, que tem, acho que tem umas 500 pessoas nesse grupo. E eu fui convidado e tô lá e acompanho, né? Às vezes as informações são boas, mas tem algumas que são meias que indicadas. Então, a gente tem que saber peneirar isso aí. Legal. Bom, eu vou falar aqui da Premier Veículos, do meu amigo Edgar Cavazana, lá na Avenida João Arruda Brasil, próximo aos Cabos e Soldados ali. Precisava fazer uma avaliação, trocar o carro, procura o pessoal lá. A Cofepar, do meu amigo Diego Bombarda, ali na rua Guapeí. Precisa comprar uma ferramenta, parafuso, chave de fenda, é o lugar para você ir lá. A Wendy Pet, do meu amigo Wesley, veterinário ponta firme, equipamentos de exames de última geração, tá ali na José Ferreira Batista. E a Farmácia Princesa, do meu amigo Marcel. Você quer comprar um remédio com desconto, preço bacana, vai lá, cadastre seu CPF e vai conseguir preço legal. Cara, Teixeira, eu tô curioso para saber o seguinte, você trouxe aí várias matérias, várias reportagens. Ô Nelson, assim. Por quê? Você tá com medo de contar uma história aqui, os caras falar que a história não é sua, é isso? A gente já ouviu isso aí, então a gente tá aqui tudo registrado, né? São os jornais aqui de 1902, esse aqui 2001, esse aqui foi um roubo, aqui em Araçatuba repercutiu aqui na cidade, então tem vários jornais, né? Naquela época era difícil o roubo aqui em Araçatuba, e roubo a banco. E eu nesse dia, era de manhã, estava trabalhando na viatura 2121, quando o CAD, né? Centro de Atendimento e Despacho, antigamente, era o finado saudoso Cardoso, perguntou, ô 21, você tá pela Paulette? Que tinha um banco avançado lá. Falei assim, tô chegando, tô acabando de sair dando uma informação para uma pessoa aqui na rua e tô encostando. Porque tem várias solicitações de roubo em andamento. 5 indivíduos fortemente armados. Vai com cautela. E isso, a gente estava descendo a avenida hoje da Unip e eu vi os indivíduos correndo. E o engraçado, de longe, eu observei que eles estavam abrindo uma lote e colocando alguns objetos. Desci da viatura, né? Eu era encarregado, naquela época eu era cabo, e fui em encontro dos indivíduos. 2 conseguiu correr e eu consegui correr atrás desses 2. O meu parceiro ficava dando informação na viatura. E esse cara conseguiu pular o muro e eles iam tirando as camisetas para desfiar as características. Chegando na rua Anzi Molise, eu consegui enquadrar um. Então, às vezes a pessoa, foi coisa de cinema, não foi de cinema, foi de Deus. Eu sou um cristão, né, católico e eu acredito muito em Deus. E nisso que eu encostei a arma num, ele pediu para ele deitar, ele deitou. E eu só tava com uma arma, era um 38 comado de 7 tiros. E o da frente, eu falei, deita também. Uma arma, né, assim, coloquei meu dedo nas costas do que eu enquadrei no chão e apontava a arma pro outro. Calma, deita, baixa a cabeça, não olha pra trás. E meu parceiro passando as informações não chegava. Cara, 1 minuto era uma eternidade. E eu com esse dedo nas costas do cara, falando que era uma arma e apontando. Aí chegou meu parceiro, conseguiu algemar. Chegaram várias viaturas e os caras não estavam armados. De repente, um Fusca, pra você ter uma ideia da época, né? Foi um Fusca, uma Brasília e um Goar. Esse Goar tava um tal de Saturnino, um dos maiores assaltantes de banco de São Paulo. E aí, no final da entrevista com o ladrão, ele falou assim, cara, se vocês chegam 1 minuto, vocês 2 iam morrer. O cara tava com a metralhadora para fazer o serviço. Nós viemos aqui para matar o pau morrer. Então, eu falo assim, Deus colocou a mão mais uma vez, né? Conseguimos prender toda a quadrilha toda. Tá a foto dos caras, né? Esse foi que eu coloquei o dedo nas costas. E esse foi que eu enquadrei com a arma, né? Esse aqui tava no Fusca com o malote e com as armas. Nesse dia nós aprendemos 6 mil reais. Que era dinheiro, né? Que era dinheiro, bastante. E 6 armas, que eles tomaram a arma dos vigilantes, enquadraram os vigilantes, fizeram terror lá no dia, né? Acho que tem, aqui vai estar aqui.
os indivíduos um pouco maior, né? Uhum. Então isso aqui a gente fala assim, eu vou lá mostrar porque, pô, você tomou minha ocorrência. De repente chegaram várias viaturas, né, no apoio, conseguimos fazer um serviço legal, prendemos todo mundo e não teve morte porque era 11 horas da manhã, né? Então, assim, graças a Deus, a gente está aqui de novo para contar a história e mostrar. Fora as outras histórias aqui que eu trabalhei em Auriflama, teve um incêndio lá, aí tá eu aqui, jogando água, você que é bombeiro, com um balde para apagar fogo. Pegou fogo num botijão de gás. E nesse dia eu entrei para tirar esse botijão sem conhecimento, causa nenhuma, só aprendizado na escola. Tirei esse botijão, joguei lá no meio da rua lá. E nesse dia só estava eu no policiamento de Auriflama. Então são coisas que a gente faz, tudo com a orientação do Espírito Santo. E fora essas outras coisas, né? A situação que a gente trabalhou em Força Tática. Eu fui dar aula no ProERD, né? Tem policiais que até eles acham que não é legal a polícia abraçar esse tipo de serviço, mas é excelente, cara. Essencial. É essencial. Tem adulto que me para hoje na rua e fala: o senhor me deu aula do ProERD. Eu tinha 8, 9 anos, hoje aqui eu trabalho nisso, agradeço. Então é legal isso aí, a parte da colaboração na sociedade é um trabalho muito interessante, é um trabalho dinâmico do ProERD, então a gente tem que valorizar esses policiais que fazem esse tipo de serviço, né? Porque o cara que mas está tomando um policial para dar aula, seria a função do professor, mas é um policial que tem o conhecimento de causa, que é bebida, álcool, a violência. Então você vai passar para a criança não ter isso no futuro. Exatamente, porque esse trabalho feito com o jovem, com a criança na escola, vai inibir que ela procure outros caminhos no futuro, né, cara? Sim. Porque geralmente dentro de casa, a não ser quando é filho de militar, né? Mas o sistema é diferente. Se não for, geralmente não tem esse tipo de comportamento de educação dentro de casa. E até porque, às vezes, é filho de cara que já tem o comportamento fora da legalidade. Desestruturado. Exatamente. E aí não tem um espelho para poder alguém ir lá e falar com a criança. E às vezes o policial falando, nós tivemos depoimento aqui de crianças que receberam, a Brandão estava aqui outro dia, e a Brandão ela participou desse projeto que tem no bombeiro, do bombeiro educador, de criança que salvou. O que a Carol está fazendo. A Carol tá nisso, né? Tá. De criança que salvou o avô, né, numa parada cardíaca, ela veio, massageou, fez a reanimação e salvou o avô. Então, assim, cara, isso não tem dinheiro que paga, não. Sim. Na época, até um pai de um aluno meu, né, do ProERD, ele era bastante tranqueira na cidade, na Auriflama. Cara, ele me parou a viatura e me agradeceu pelos ensinamentos que o filho dele estava passando para ele na casa, que aprendia com a gente sobre o ProERD, sobre droga, violência e tal. Ele falou assim: o que eu tenho, eu não quero que meu filho tenha. Eu quero que meu filho seja um homem, trabalhador. Não eu que vivo nas drogas, vivo bêbado nas ruas aí. Eu não quero isso pro meu filho. Ele falou assim: e você acredita que até traficante também não quer ter filho traficante? Então, filho é filho, né? Então, isso aqui enobrecia o nosso trabalho. Aqui, a gente passando para os alunos, dando a aula, né? Era bem jovem, cabelo preto. Então, fui criticado por alguns policiais. Não, mas, pô, você aí e tal, toma suas horas aqui, não. Às vezes, até o filho desse policial passou por mim e tá uma pessoa bacana, por quê? Aprendeu os ensinamentos que a gente tem. Porque o policial do ProERD, a criança que vê a aula, ele vê uma pessoa fardada. Por quê? Quantas pessoas não paravam assim, dá um susto do meu filho, meu filho tá fazendo arte. Gente, eles têm que ser amigos da gente. Então é isso que a gente passava, né? Então eu sou muito agradecido pelo ProERD. Na época, hoje a Coronel Adriana, que me convidou a fazer, realmente eu fui bastante criticado, às vezes, pela tropa, que não entendia o trabalho. Hoje a maioria entende o que é um ProERD. Então é legal, o trabalho tem que continuar, tá? E é isso aí. Foi um trabalho legal, me abriu portas também, né? Na época, candidato a vereador, não quis, porque minha intenção era voltar e dar a faculdade para meus filhos. Mas foi muito bom. Bacana. E, cara, vocês pegaram aí essa fase, né, de 2006 que vocês estavam falando. O que vocês trazem de experiência? Porque 30 anos de carreira, acredito eu que tenha sido um dos momentos mais complexos para o policial militar.
Eu falo porque até nós, como bombeiro, a gente teve que se resguardar, teve que mudar o comportamento naquele período. Era até estranho, eu já falei isso aqui, a guarnição sair de um bombeiro com colete e arma na cinta, e aí chegava e ficava ali fazendo segurança da equipe e atendendo o pessoal. A população não estava acostumada com aquilo. E o que vocês me falam daquele período, de que vivenciou, né? Como foi? Para mim, foi uma das fases críticas, né? Inclusive, o que me marcou nesse ano aí, meu filho, até então, eu acho que ele estava com 13 ou 14 anos na época, 12 anos, que ele era de 92, 14 anos. E eu fui buscá-lo, não, eu estava de serviço na viatura, e minha esposa me ligou, falou assim, o Paulo não chegou em casa ainda. Ele estudava de manhã ali no colégio de extensão, até então era Pica-Pau na época. E eu falei, mas já ligou pros amiguinhos, já viu onde ele tá? Eu falei, já liguei na casa dos amiguinhos, já... E eu tava de serviço e eu já endoidei. Já comecei a ficar preocupado, Neura, fiquei na neura. Porque até então não estava tendo nenhum ataque aqui ainda, né? Contra familiares de policiais, hein? Até então não havia ocorrido isso ainda. Mas aquilo lá me preocupou bastante. Então foi uma situação que até eu cheguei em casa, né? Porque eu já tinha ido na casa de todos os amigos dele, não tinha achado ele. Eu cheguei em casa, quando minha esposa falou que ele estava lá, eu fui lá. E foi a única vez, e eu me arrependo em termos, né? Eu me arrependo de ter tomado essa atitude, mas ao mesmo tempo, ele provavelmente ele vai lembrar disso aí, né? Né, Paulo? Me desculpa, pedindo aqui em cadeia nacional para você. Cadeia nacional, internacional. Meu pai ficou muito triste na época, porque eu dei um tapa na cara dele. Porque eu perguntei para ele onde ele estava. E ele falou para mim que estava na casa de um amigo que a gente havia ido lá. Então ele estava mentindo. Aí eu até expliquei para ele. E ele nunca tinha me dado trabalho. Nunca. E depois que eu dei esse tapa nele, ele falou, pai, eu tava na Lan House, que naquela época era Lan House, não tinha videogame em casa, não tinha essas coisas ainda, era mais Lan House. Uhum. Eu falei, por que você não fala a verdade? O vagabundo apanha na rua porque ele mente. A gente foi criado assim, estruturado assim na polícia. Quando o vagabundo mentia para nós, ele apanhava, né? E eu falei assim, se você falar a verdade, mesmo que você esteja errado, você não vai sofrer consequências. Claro, dependendo das suas atitudes, você vai ter consequências. Mas eu te garanto que ninguém vai te bater e ninguém vai fazer nada com você se você falar a verdade, mesmo estando errado. E isso a gente ensinou a vida inteira para ele. Até quando ele ia tirar a habilitação, falava, nunca corra de viatura, está errado, para. Assume o que está fazendo, né? Então eu trago comigo isso aí porque eu não era meu feitio bater, né? Psicológico abalou. Psicológico, né? Então foi a única vez também que eu bati nele assim, né? Por ele ter mentido. Mas eu fiquei muito preocupado. E ele tava jogando videogame na Lan House, né? Então isso aí, essa época, a gente tava com o espírito já, né, naquele pique que a gente saía, voltava e a gente às vezes nem queria sair do serviço, ficava levantando o serviço para poder prender o ladrão que estava atuando nesses ataques. 24 horas, né? 24 horas. Aqui a Satuba, graças a Deus, não teve não teve um evento. Mas não teve grande, evento por causa da nossa intervenção, né? Eu acredito que também não houve algo, né? Eu falo, não querendo interferir na experiência, porque vocês vivenciou isso aí. Mas eu falo assim, nós tivemos aqui já o depoimento da guarnição no dia que estava o Falso, o Tomás, que fizeram... assim, tem um trabalho gigantesco de vários policiais, mas eu falei, eles estiveram aqui e contaram a experiência da apreensão da quantidade de armamento. Ou seja, os caras vieram para tocar o terror, mas aí chegou aqui, não tiveram oportunidade, aí tiveram que recuar. Né? Mas e se não tivesse tido uma atuação firme da polícia local aqui? Sim, quantas vezes que eu lembro, assim, citando aí até nomes, né, Fausto, o Tomazinho, que tinha mais experiência que a gente ainda, né, porque quando a gente chegou aqui eles já estavam,
E o pessoal respeitava Crescêncio. muito o Fausto, né? Crescência. O Crescêncio. E a gente, quantas vezes a gente parava, ladrão mesmo, a gente não ficava atrás de lagartinho, não. Era ladrão mesmo. E quantas vezes nós parávamos os ladrão aí e falávamos, se tiver ataque aqui, se ameaçar a família de polícia, o negócio vai endoidar. E a nossa inteligência, na época era assim, não tinha tanto serviço de inteligência, né? Tipo assim, /2, vamos dizer assim. A inteligência era nós mesmos que ia para cima. Não tinha o tecnológico que hoje tem, né? Isso, sim. Palavra correta. Então a gente ia em cima dos caras. Então a maioria das ocorrências era tudo trombada. Essa ocorrência aqui dos armamentos aí, que a equipe do Fausto pegaram aí, foi tudo no trabalho de inteligência da equipe. Tá? Teve depois o trabalho na inteligência, mas bem mais para frente. Mas quem começou o serviço eram os caras de linha de frente. Informações vinham, né? Muitas informações. Tirocínio mesmo, né? Tirocínio. Sim, a maioria foi tirocínio, que a ocorrência realmente ia para cima. Do fio do novelo saía, né, coisas que você nem imaginava. Às vezes uma simples ocorrência que você acha que não é nada, virava o que virava. O efeito desejado, né? Que a gente sempre desejava o efeito. Sempre. A gente foi chamado aqui para ir atender uma ocorrência. Eu não lembro a minha guarnição, mas eu trabalhei com vários, né? Trabalhei com Crescêncio, Cavalaro, Fausto, Valente. Uma turminha Ribeiro, Dyer. Trabalhei com vários aqui, né? E a gente foi atender uma ocorrência ali no Alvorada. O cara era de São Paulo, era um dos cabeças lá a gente vai falar torre, né? Uhum. Quando a gente foi lá atender lá através da informação do /2, naquela época lá, o cara também era, sabe aquele vagabundo que te olha assim, não fala nada, mas você sente o que ele tá falando? Ele falou assim, eu vou te pegar. E tamo aí, né? A gente dava a cara pra bater mesmo e... Continua até hoje, né? Dá a cara pra bater até hoje. Se a gente souber de informação, a gente vai para cima. Hoje a gente, o movimento, a tecnologia passa lá pro serviço reservado, né? Porque a gente como, entre aspas, paisano, né? O polícia da reserva, a gente tem bastante informações também. Então a gente alimenta o banco de dados também, mesmo estando já um pouco tempo fora, porque a gente gosta. A gente quer ver o bem da população, a gente quer ver a população sair sem medo de ficar olhando para os cantos, chegar em casa, abrir o portão eletrônico, o portão abrir e entrar e dar aqueles até 2 minutos para o portão fechar. Ver a população sentada na calçada como era na minha época. Hoje você não vê mais casal, família, jogando bet, todo mundo com medo, queima, não é? Esconde. Não vê por quê? Medo. Não, e você sabe que foi hoje, eu fui levar meu filho na escola, e aí surgiu um assunto desse dentro do meu carro, e estava eu, a minha esposa, meu menino, e a minha cunhada, que tá de férias aí, passeando. Aí a gente falou alguma coisa, eu falei assim, era por conta de peso na mochila, que tem umas mães que estavam reclamando na escola, porque a molecada tá com muito peso na mochila. Eu falei, cara, eu morava lá no bairro Guanabara, estudava no Índio Poti, é longe pra caramba. Ia com a mochila nas costas, cheio de livro, de caderno, ia de bicicleta ou a pé e não tinha esse choro, né? Hoje a molecada, o pai leva, o pai busca, aí pra descer ganha roupa. Não, e pra descer do carro, ia o moleque pra dentro da sala de aula, tá reclamando porque tá carregando peso nas costas, né, cara? E era pior, eu era tudo isso, peso nas costas, andando a pé e ainda saia apertando as campainhas das casas dos outros pra sair correndo. Fazendo arte, assim. Depois, quando eu fui estudar à noite, continuava morando lá no Guanabara e estudava lá no Lopes Borges, né? À noite, ali na rua Cristiano Olsen. E ali, talvez vocês vão lembrar do finado Sacapri. Sim. Né? O Sacapri, pra quem não conhece, Sacapri era um cara que tinha lutador de boxe. 1,90 m e tanto, lutador de boxe. E ele chegava o couro na molecada e a gente passava tocando campainha e chutava o portão dele só pra ver ele sair na rua. Ficar bravo. E o primeiro que ele pegava ia apanhar. E aí quem aguentava correr mais, né? Tava livre da situação. Mas eram umas artes muito saudáveis. Saudável, tal. Mas para voltar aí na pergunta do Crescêncio, que ele deixou aí do cotovelo de aço. Boa. Falando aí do Sacapri, eu lembrei do Guizão. Era ali do Jussara. Eu morava no fundo ali, era tudo terra ali ainda, tinha uma granja.
Ele Sim, morava a ali. Chagranja tem até hoje, né? Era um traficante ali, ele que comandava o pedaço ali. Na época eu acho que tava eu, o Crescencio e o Nevinho. Ó, você tá vendo? Desculpa. Ô, Nevinho, mais uma. Só você não quer vir aqui, Nevinho. É, Ô, Nevinho, pô, vamos. Você tem bastante história aí, Nevinho. Vamos chegar aí, vamos contar a sua história aí, Nevinho. Já prescreveu tudo, fica tranquilo. E esse Guizão, a gente conseguiu abordar ele depois de muita. Ele era ligeiro, não tinha como. A viatura entrava no bairro e já ficava sabendo, né? E a gente tinha muito costume de desembarcar das viaturas e ir caminhando, né? Foi pelo escurinho das árvores e tal. E foi um dia até que a gente conseguiu pegar. A gente conseguiu abordar ele. E enquanto o pessoal estava fazendo a revista, né? Na casa dele e tal, ele estava do meu lado. Ele ficou do meu lado em pé. E eu como encarregado da viatura, né? E eu que ficava ali fazendo a entrevista com ele. E ele ficou me enxuriçando tanto, falando tanta coisa, enquanto os polícias ficavam procurando, e ele falando as coisas e tirando a gente do sério mesmo e tal. Foi até que uma hora que eu não aguentei e eu comecei, foi aí que eu comecei, né? Até o então Coronel Salles me apelidou de quebra-ossos. Quebra-ossos, Eu, com o cotovelinho aqui, um pequeno ossinho que a gente tem aqui saliente, né? Eu dei uma cotovelada nele. A cara dele caiu, desmaiado já praticamente. E eu já falei pro Nevinho, falei, vamos algemar, porque a hora que ele acordar, né, o cara era forte, lutador de boxe. Então, Maurício via com os dedos quebrados aqui. Tem via, pai. Tudo. O que aconteceu, Maurício? Não? Por isso que eu falo, eu tive muita sorte na polícia. Porque tinha colegas, né? O Cavalaro, o Valente, quando eles sabiam que estava escalado comigo, eles já colocavam a mão na cabeça. Poxa, hoje nós vamos ficar presos. Hoje tem B.O. Mas, ô Maurício, você sabe o que eu acho também? Os comandantes, eles sabem avaliar também o porquê daquela atitude. Então, eles sabiam como era o seu comportamento. Sim. Então, é um comportamento de um profissional sério. E o cara, se levou você ao extremo dessa atitude, é porque ele sabia que o cara pediu. Febre, o cara pediu. Pô. Hoje a gente entende a cabeça dos comandantes, né? Principalmente naquela época, né? A gente pode citar aqui Belantani, Coronel Salles e vários outros aí. A gente entende, na época, a função deles, como tenente, capitão, que eles tinham que ouvir a reclamação daquele... Vamos falar daquele vagabundo, né, que tava indo lá reclamar do policial. Eles tinham que fazer isso aí. A gente não concordava. Mas, pô, fica aí ouvindo esses caras e tal. Até que o louco né, a gente pode falar, né, do Monteiro, ele chegava lá e falava assim, o que você tava fazendo? Ah, você é vagabundo, tem passagem? Primeira coisa, tem passagem? Sobe daqui. Né, já punha o cara pra correr. Eu sei que hoje não é certo fazer isso. Você tem que ouvir. Tem que, mesmo que tem que hoje ter não tem. Devido processo legal, né? Infelizmente. Hoje tem, tá bem... Mas nunca foi um pai de família reclamar da gente. Não. Exatamente, velho. Só foram lá elogio, né? Exatamente. Muito elogio. Inclusive, quando os filhos deles davam novidade, a gente conseguia endireitar, né? Daquela maneira, eles iam agradecer. Eu fiz parte do setor de justiça e disciplina também. Trabalhei, né, como escrivão de justiça. Tinha que ouvir. Não tenho... Mesmo você sabendo que o policial estava trabalhando certo, mas tem o direito deles, né? A gente ouvia. Tinha muitos policiais também que não entendiam a situação do escrivão, do sargento, do SJD. Mas é uma das funções que tem que ter no quartel. É um cara muito sábio na situação de setor de disciplina. Ele consegue manter a disciplina dos policiais, ouvindo as pessoas que vão reclamar e para depois passar o conhecimento policial para não continuar naquele mesmo erro, tá? Então, o sargento, que é o disciplinador, tem uma função louvável. E eu acredito que se não pertencesse à polícia essa função, seria pior. Porque se o policial, ele vai ouvir e ele vai conduzir a oitiva da maneira justa, da maneira correta. Se cai na mão de um paisano, o cara vai conduzir a ocorrência para poder fritar o polícia, na oitiva. E eu falo para você, tudo que o cara vai lá, seja vagabundo, alguma coisa, é posto no papel. A polícia militar não omite nada. Não, exatamente, mas eu falo assim, mas você conduz ela da forma correta. Correta.
Porque se você começar a perceber que o cara tá querendo inventar a história, lubridiar o assunto, Sim. você vai ter a postura como militar, de pôr no papel aquilo que de fato aconteceu, né? Agora pega um outro advogado, o cara vai querer dar condição pro cara inventar a história, inventar assunto, Sim. né? Até fazer certas perguntas, né, que pode até complicar. Influenciar Né? o cara. Eu passei por isso aí. Eu senti isso na pele, quase no final da minha carreira. Eu não vou citar nome aqui de comandante, mas eu tive que até pedir para ir embora daqui de Araçatuba. Voltei para São Paulo no final de carreira, quase. Né, já era primeiro sargento, quase já na bica para ser promovido a sub. Eu acho que eu encontrei com você lá no Sem Limites. Você no ônibus, indo pra Baixada, alguma coisa assim. Eu tava trabalhando no Panelão na época. E aí eu tava lá pra pegar o Expresso Prata também pra ir pra São Paulo. E aí eu trabalhava lá, acho que nessa época. E aí eu encontrei com você, ou eu parei de vir. Não lembro, sei que eu te encontrei no Sem Limites. Aí eu peguei e falei pro meu parceiro, falei assim, rapaz, o Sargento Maurício voltou pra São Paulo, tu não quer vir embora, e ele foi embora. Tive que pedir, porque eu tinha certeza que se eu ficasse por aqui, talvez eu me complicaria mais. Né? Porque tinha um comandante, um alto comando, né, influenciando. Então eu falei, vou pedir para ir embora. Fui lá pro Panelão, trabalhei lá no Panelão. Também é o que eu falei, né? Eu tive muita sorte, ao contrário do nosso amigo aqui, que nunca teve punição. Eu sempre fui assim. Teixeira aposentou com o artigo 50. Você acredita como que eu quebrei o meu 50? Chegamos em São Paulo, como eu te falei, em 88, tudo recruta. Na época era os pica-pau, né? Recebeu um pica-pau tudo enferrujado, cabinho fininho. Você pegava, parece que sumia na mão o cabo. E era 6 no tambor, mas só podia pôr 5. Só podia pôr 5. E você saía de férias, você trabalhava com ele, você saía de férias, você tinha que devolver na reserva de arma. Eu peguei aquele revólver tudo enferrujado, primeira coisa que eu fiz, mandei no armeiro. Oxidou o revólver, ficou bonitão o revólver, troquei o cabo, pus um cabo mais grosso, né? Recruta, quer ser praticamente... Bilhão. Aí fui sair de férias, Sargento Tolesano, lembro até hoje. Se você estiver vivo, Tolesano, obrigado, viu? E estiver vendo esse podcast... Certeza vai estar vendo. Ele pegou o revólver, olhou e falou, mas esse revólver é da polícia? Eu todo cheio. Sim, senhor, fiz isso, fiz aquilo, tá? Ele falou, com autorização de quem? Foi a primeira... já foi a primeira lapada. Já foi a primeira lapada. Daí pra cá... Aí então, foi só... Assim, eu fiquei no artigo 50 porque assim, graças a Deus, eu sempre trabalhei tentando na forma correta, né? E eu trabalhei em todas as modalidades de policiamento. Policiamento, campo de futebol, guarda de cadeia, trânsito, Proerd, força tática. E o que eu tive mais orgulho mesmo, né? Foi na época do PTM. Você trabalhou naquelas motinhas amarelas? Que era do trânsito? Não, trabalhei numa CG 89, que era do trânsito. 89, imagina. Eu trabalhei com uma motinha, era amarela. Era amarela? Eu trabalhei numa CG, era azul e cinza. E aí, eu trabalhei nesse PTM. Logo quando eu entrei na PM, né? Fui trabalhar em Birigui, lá tinha, à noite, patrulhamento tático móvel. Foi ali que eu adquiri experiência, só com pessoas antigas, né? Infelizmente, a maioria que trabalhou comigo já, pela idade, já também, já partiu daí, finado Teixeirão, Noraldino, Santa Rosa, Adelino. Então, esses caras foram me passando o pano, assim que trabalha, assim. E eu adquiri essa experiência. E onde que eu ia, eu ficava sempre lembrando desses caras, que foram meus precursores, né, na polícia. Ó, é desse jeito. E os caras também não era flor que cheirou, era bom de serviço mesmo. Então foi nos 50. No último ano também tentaram quebrar esses 50 aí, numa coisa que até o comandante falou, você deveria receber um elogio, mas mandaram te punir. Beleza, pode punir. Tava no tratamento de câncer, tava recuperando de câncer, tinha tirado 25 centímetros do meu intestino, cheio de furúnculo, e os caras querendo pegar no meu pé. Você vê que tem gente maldosa, né? Mas passou, graças a Deus, no final. Conseguiram arquivar, fiquei no 50 sem nenhuma punição. Você lembra da situação do caminhão? Então, ficou no caminhão do bombeiro, quase me deixou preso. Caminhão de bombeiro lá de Andradina. Pena que tem certas situações que eu não posso nem comentar aqui, que eu passei, né? Que é contra o sistema.
né? Que se eu falar aqui vai complicar muita gente. Não compensa, né? Então a gente não compensa, mas a gente guarda isso aí. Isso aí fica marcado como assim, você tem uma ideia da PM, da estrutura, do sistema. E quando você passa por essas situações, você fala, poxa, porque eu tive a oportunidade de sentar frente a frente com o comandante geral lá em São Paulo, e perguntar para ele, olha, eu fui doutrinado desde a minha infância com meu pai, de nunca de pegar uma agulha de ninguém. Se eu aparecesse com uma bala que seja diferente em casa, Um lápis, né? um lápis, alguma coisa, minha mãe e meu pai já queria saber o que era, de onde que tinha vindo, como que eu peguei aquilo, né? Então você tinha que justificar tudo. Então a gente vem com essa doutrina. E quando eu sentei na frente do comando geral, que eu também não preciso citar nome aqui, ele falou para mim assim, ó, a única coisa que eu posso te ajudar é te orientar a você correr atrás de um bom advogado. Isso foi a resposta que eu recebi de tudo o trabalho que a gente tinha feito numa vida de, de rua, né? Porque eu vou falar assim, que a minha vida foi praticamente toda na rua, trabalhando por um monte de serviços também, guarda de cadeia, campo de futebol, penitenciária, trânsito, escolta, tudo. Graças a Deus, fiz até escolta de trem, que eu acho que, né? Eu fiz trem de avião também. O avião foi bom. Fui lá pro São Luís, no Maranhão. Isso foi bom. Até então, agora, acho que é Capitão Russo. O Russo, amigão da gente. Então é assim. O Russo aposentou? Não? Tá, capitão lá na Ambiental. Ele tava. A última vez que eu vi ele, o Russo lá. Ah, bacana. Gente boa. Gente boa. Isso mesmo. Gente boa. Então a gente tem essas histórias, né? Fizemos uns bravos juntos lá no Rondon. Isso. Russo é gente boa. Capitão Russo, gente finíssima. Capitão Alain, né? Allan Kardec. Tudo, o pessoal, você tem um rol de gente que você convidar aí. Yuri, né? Também Yuri. Cara que são parceiros mesmo, vai ser pro resto da vida, né, Maurício? Sim. Tanto que você falou assim, ó, quando for, qual que você... Pô, irmãozão, nós vivemos, que nem, a gente é muito restrito de falar as coisas, né? Mas se a gente for contar a história que a gente viveu junto, trabalhando na rua, né? Operação Verão, lá em Ubatuba, então é aquela coisa, coisas que nunca mais vai sair da cabeça da memória. Gente, da memória. Bacana, e eu preciso falar aqui também da Falcon Armas, já conheceram ali? Na Rua Bandeirantes, loja bacana, vai lá conhecer. A BF Pneus do meu amigo Fernandinho, lá na José Ferreira Batista, um cara show de bola, acima da média, né? Fernando, gente boa demais. A Demolicar do meu amigo Fidelis, ali na Rua Guapeí. Você que precisa comprar uma peça seminova, procura lá no Fidelis. E a FASC Emplacamento da minha amiga Fazinha, do meu amigo Arthur. Você que precisa trocar a placa do seu veículo, procura o pessoal lá que você vai ser muito bem atendido. E também radiador, aclimação da minha amiga Carol, do meu amigo Ricardo, ali na Rua José Caetano Ruas. Meu, tem alguma ocorrência de destaque assim que você fala assim, ó, essa ocorrência ela valeu a pena, né? Valeu a pena. Tem aquela ocorrência que fica marcada. Eu tenho duas. Então vamos lá. Vamos lá que o povo quer saber disso aí. Eu tenho, a primeira foi inclusive lá em São Caetano, na quarta CIA do 6º. Eu era recém-formado sargento, em 95. Teve uma rebelião na guarda da cadeia. E aquele tempo também não tinha fuzil, a gente não trabalhava com armamento muito pesado na viatura. Só o sargento que às vezes tinha uma bereta que carregava na viatura. Lourdinha, né? Lourdinha. E eu me recordo que já tinha devia ter umas 10 viaturas lá já. E aí eu cheguei, eu tava como setorial na época, né? Não era CGP ainda, era setorial. E eu cheguei lá, eu já tinha oficiais lá também, negociando e tal. E um dos oficiais falou pra mim ficar na parte traseira dessa guarda de cadeia, que tinha uma porta de aço lá, que o pessoal tava arrebentando lá e já dava acesso à rua. E foi eu e um outro polícia, não vou me recordar o nome dele agora. A gente trabalhava num Fusquinha também. E eu fiquei atrás dessa guarda-cadeia. E você via fumaça preta saindo lá de dentro, e aquela bagunça toda, e os pessoal batendo nessa porta, tentando estourar essa porta. Aí eu olhei pro polícia, eu era um outro polícia meio 13 também, né? Falei assim, eu vou dar tiro nessa porta.
E o que eu fiz? Eu me abaixei na altura das canelas, porque se a munição varasse a porta, ia pegar nos pés ali, não ia ter morte, não ia ter evento morte, né? Pensando assim, né? E soltei uma rajada nessa porta aí. E cessou e tal, e beleza. Com isso aí, acabou parando lá os barulhos. Aí quando eu cheguei na companhia, era Capitão Capucci. Ele veio me indagar o que tinha acontecido lá, que ele ouviu os tiros, né? Aí eu falei pra ele, capitão, ó, fiz isso. Você é louco. Meu pai do céu, como que eu vou justificar isso agora? 300 tiros, né, da metralhadora. Como que eu vou justificar isso agora e tal? E beleza, ele falou assim pra mim, ó, você vai ficar preso. Eu vou te deixar preso, eu vou fazer de tudo pra te deixar preso. Meu contrato Teixeira, até então eu tinha, até uns tempo atrás. A prova. Ó, capitão, fazer o quê? Infelizmente, né? E passado 3 dias saiu uma reportagem no jornal. E eu tinha essa reportagem guardada. Falando assim, ó, graças ao manuseio de um sargento da PM com uma metralhadora, assim foi contida a fuga de presos da rebelião dessa cadeia, tal. Aí eu todo cheio, né? Cheguei lá pro capitão e falei, capitão, tá aqui, ó. Ele falou, você dá sorte mesmo, velho. Você dá sorte. E foi o que me marcou, porque a gente era, como se diz assim, recruta, né? Como um posto de comando, assim, né? Então foi uma das ocorrências que me marcou. E a outra ocorrência foi aqui, quando eu trabalhava em Mirandópolis, teve um evento lá em Dracena, um cara matou um taxista, e ele tava vindo sentido... A gente copiou na Rede Rádio, tava eu e o soldado Edgar na época. Eu também, sargento, eu, Edgar, e tinha um outro polícia que já faleceu, também não tô lembrando o nome dele agora. Edgarzinho também é um bom polícia. E a gente retornando de São Paulo numa escolta, que naquele tempo a gente saía pra fazer escolta, ficava 3, 4 dias fazendo escolta, no estado inteiro. E retornando dessa situação aí, a gente copiou na Rede Rádio, que o cara tava sendo, a rodoviária tava perseguindo esse carro, e tava assim, vindo sentido Mirandópolis, e a gente tava quase chegando em Mirandópolis. Quando ali no trevo de Aliança, o carro capotou. Mas isso já tinha um monte de viatura de rodoviárias perseguindo ele, tinha as viaturas de força tática de Andradina. Esse carro, no que capotou, um ficou dentro do carro e o outro entrou para dentro da mata. Uma mata que tem ali próximo ali. E a hora que eu cheguei lá, que já tinha um monte de viatura também. Já tinha mais de 30 viaturas. Inclusive estavam acionando até o canil aqui de Araçatuba para poder achar o cara lá dentro do mato. Beleza, a gente fez o cerco nessa mata. Ficamos lá conversando lá e cercando. Cada 50 metros assim tinha um polícia ali, uma viatura parada, né? Aí chegou o canil, entraram, olharam. Aí a gente tava brincando ali, conversando, tirando sarro um no outro, né? Aí o polícia falando assim, cara, esse cara tá aí dentro, né? Não tem como ele ter saído, né? Um monte de polícia já entrou aí, não achou esse cara. O negócio é tacar fogo nessa mata aí, né? Não que eu fiz isso, calma, chego lá. Aí eu olhei pro polícia, assim, inclusive esse polícia que morreu, o Edgar tava do meu lado, ele falou assim, o que você me dá pra mim entrar lá agora e pegar esse cara? Ele falou, na época, ele falou assim, te dou uma caixa de cerveja. Eu falei, eu não bebo. Então vamos fazer o seguinte, você, na festa de confraternização nossa, você é encarregado da caixa de cerveja lá. Eu não bebo, mas... Aí o que eu fiz? Eu vi, a gente tava próximo onde o cara tinha entrado. O que eu fiz? Eu entrei, mas eu não entrei igual os polícias entraram normal, em pé, procurando. Eu entrei rastejando. E nessa que eu entrei rastejando, eu vi um buraquinho, embaixo de uma árvore caída. Enfiei a cabeça ali, lá embaixo eu vi o tênis do cara. Era um buraco. O cara tava assim, buraco da raiz da árvore. Aí eu falei pro cara, sai daí que eu vou te dar um tiro no pé. Ele nem se mexia, nem respirava. Eu falei pra ele, sai que eu tô vendo o seu chinelo azul. A hora que eu falei o chinelo azul, ele, senhor, tô saindo. E eu saí com esse cara algemado lá de dentro. Rapaz, mas juntou aquele monte de polícia aí, os rodoviários vieram e queriam pegar o cara lá, deram tantos boxes nele. Falei, vou ter que apresentar essa ocorrência, cara. Ele falou, você tinha que ter matado o cara. Eu falei, não é assim, né? Não tem jeito, o cara já não tinha como, um monte de polícia ali, não tinha jeito, né? Não tinha como. Apresentei o cara. Mas os polícias não acreditou. Falaram, não acredito que você fez isso.
Esse negócio de matar, né? A gente sempre trabalha na legalidade. A gente fala brincando, né? Se a pessoa não esboçar, vontade, não esboçar, você não tem pra quê. A não ser que aponte a arma pra você ou pra um terceiro, né? Então, essa parte que o polícia ele tem que estar ciente, né? De fazer o serviço se tiver pondo em risco alguém. Então, geralmente a gente fala, por que não matou o cara? Mas é assim, é que nem todo mundo pergunta pra gente, você é polícia? Sou. Você já matou alguém? Eu não sirvo pra entrar na polícia que eu ia matar todo mundo, não é assim? Todo mundo fala desse jeito, né? E não é assim, a gente tem um preparo pra esse tipo de situação, né? Exatamente. Eu vou falar aqui do posto Ibirapuera do meu amigo Edgar Cavazana, ali na Avenida Ibirapuera. AM Agro Rações do meu amigo Marcos Roberto. Conhece o cabo Marcos Roberto da CT30 ou não? Da CT30 não. Não? O Marcão lá da Primeira CIA. Agora ele tá trabalhando na patrulha rural. Ele tem uma casa de ração ali na José Caetano Ruas com o Amador Bueno. Gente boa pra caramba. A Camargo Gás, da minha amiga Juliana, esposa do Fausto, lá na rua Cid Almeida. Precisa comprar água, gás com preço bom. Procura o pessoal da Camargo Gás. E o meu amigo Marcelo Piona, ali na rua Bolívia. E também nós estamos com um novo parceiro aí, que é o meu amigo Guilherme Rios. Você que precisa trocar motor de portão, fazer manutenção do seu portão ou no ar-condicionado, a Clima System Ar-Condicionado, procura lá o meu amigo Guilherme. Bom, Teixeira, você também tem alguma ocorrência que você queria mencionar? Sim, na época que eu trabalhava em Oriflama é uma cidade muito pequena. E lá a população é considerada assim, se ela gosta de polícia, ela gosta também, se ela não gosta, ela descarta mesmo. A situação lá foi engasgamento de um bebê, né, que eu estava trabalhando, eu era CGP, pra você ter ideia, CGP, eu trabalhava numa viatura e tinha mais 2 polícias em outra viatura, e nesse dia eles estavam atendendo uma ocorrência em Guzolândia, e teve que a criança engasgou, né, que eu cheguei na residência, os pais muito assim alterados, com medo e queria que colocasse na viatura para socorrer pronto-socorro. Não, a gente com conhecimento, né, eu fiz um curso de primeiros socorros no bombeiro, foi aquela manobra da criança que você põe nos braços, tá? E foi a primeira vez que eu fiz. Então a gente fica com medo, porque é uma criança e é de outra pessoa. É uma responsabilidade super grande você fazer esse tipo de manobra. Porque você não pode exagerar. Você já tem certeza que já fez, exagerar. E como que eu estava sozinho e estava um pouco nervoso, que foi a primeira. Mas já nos primeiros tapinhas consegui desengasgar as crianças e entregar ela sã e salva. Graças a Deus, essa foi uma que marcou bastante, né? E essa do assalto, que foi uma verdadeira no final, foi uma verdadeira comédia, porque quase que eu fiquei preso. É sucesso, né? Mas é assim mesmo. Houve ciúmes de algumas pessoas que eu conheço, foi muito redonda, muito top. Infelizmente, em todo lugar, não é só na polícia, em todo lugar tem essa ciumeira, né? Podia ter acontecido comigo. Mas aquela lá foi, pra mim, Deus colocou a mão, me livrou, o próprio vagabundo falou assim, se vocês chegam 1 minuto antes, vocês dois iam morrer, sua viatura ia ser metralhada. Assim, a gente não tem tanto tempo aqui, né? Mas tem várias. Não, mas vai vir outras vezes, pô. Se for deixar, não fica até. de roubo também que a gente lembra aqui que foi legal, mas deixa com outra oportunidade. Não, quer contar, dá tempo. Foi assim, tava eu, o Ribeiro. O Ribeiro é o beijo? É o Diogão. É o Diogão. Tá me devendo de vir aqui, viu? Eu não lembro quem que era o nosso terceiro homem, se era o Alex, eu acho que era o Alex. E a gente assumiu o serviço, naquele dia a gente assumiu o serviço de manhã. Eu não sei porque cargas d'água tinha mudado o horário, não sei se era dia de pagamento, acho que era semana de pagamento. E a gente assumia a viatura de manhã. E havia tido um roubo ali não era Oriflama, era no Correio. Logo depois do Rio ali. Eu não lembro se foi Auriflama ou se foi General Salgado. E a gente assumiu a viatura e tava patrulhando. Fomos lá pro lado do Etemp. Chegando ali no Etemp, a gente viu de longe, já viu 2 caras vindo no nosso sentido. E a hora que eles viram a viatura, eles já começaram assim, né? Sabe aquela balançada tal? A gente continua, não continua, para, não para. Vamos abordar, abordamos. O cara tava molhado. Você vê que tem uma ocorrência que, às vezes, do nada, né? Esse roubo tinha sido de madrugada. E a gente, praticamente, nem tinha acompanhado na rede rádio, porque a gente tinha acabado de assumir a viatura, né? A gente só sabia porque ia lá no Copom, pegava
as ocorrências e sabia que tinha havido esse roubo. E esses caras molhados. Vamos conversar com eles. Quando conversa com os caras, né? A gente conseguiu levantar que eles tinham sido os autores do roubo. Foi a Auriflama, essa ocorrência. Mas foi uma ocorrência assim tão bem desenrolada que até parabenizo a equipe também, as outras equipes que chegaram lá. E porque se os caras não tivessem dado para nós, né, em conversa, se a gente não tivesse conseguido entrar na mente dos caras, a gente nunca ia levantar esse dinheiro onde estava. Por quê? Eles tinham feito um malote lá, não sei se eles tinham colocado pedra, o que era amarrado. Esses malotes, eles estavam a 3 metros quase de fundura numa lagoa, né? Se os caras não tivessem falado, a gente nunca ia achar isso aí. E os caras nunca ia levar a gente lá. Mas foi assim, graças ao trabalho da equipe, né? Que a gente conseguiu levantar isso aí, recuperamos dinheiro, prendemos os caras. E na época acho que foi 16 mil reais. A gente pôs assim no chiqueirinho da viatura lá, espalhado o dinheiro. Fomos parabenizados, mas é o que eu te digo, né? De todas essas ocorrências, inclusive essa que eu peguei o cara, essas ocorrências aí, várias outras, sempre ou tava respondendo alguma coisa ou não tinha direito à medalha. Não recebeu. Não recebi. E aí a pior ocorrência é aquela, né? Quando o leão tá morto lá e o cara chegou lá do nada e quer pôr o pé, né? Pra sair na foto. E tem muito, né? Então é assim mesmo. Com certeza. Eu quero deixar aqui alguns recados. Você que curte boa música, você que gosta de um evento bacana para ir com a família, dia 23 de maio, nós estamos aí com a 10ª edição do Agito do Bem. Para quem não conhece, é um evento de motociclista, que aí eu e mais um amigo que é o Tucano, a gente que organiza esse evento. Então convido você a participar dia 23 de maio, a partir das 11 horas da manhã, evento top. Nós vamos ter lá 5 entidades arrecadando recurso para desenvolver o trabalho social deles também. Então assim, é top. Mas eu não tenho moto, não tem problema. Vai de carro, tem estacionamento para carro, não paga para estacionar o carro. Nós temos área kids lá para molecada brincar, então vale muito a pena. Você nunca foi, né, Maurício? Não fui, mas então, se você precisar da presença do Batman lá... então já tá convidado, já tá tudo certo. Ô Nelson, eu já fui em vários, um elogio para sua pessoa, muito bem organizado. O Tucano também é um cara 10. A gente vai nesses eventos, você vê que a pessoa tá muito à vontade aqui em Araçatuba. O pessoal elogia antes, durante e depois. Então vocês estão de parabéns pela organização, que continue assim. Vem um policial amigo, Pacheco, ele vem lá de Rio Preto só para participar desse evento. Então, cara, continue assim. E agora, mais legal ainda que você falou que tem as entidades envolvidas aí, né, para arrecadar. Muito legal. São 5 entidades e elas vendem espeto, cachorro quente, pastel, pão com pernil. Vai ter uma outra. O pessoal do Lar da Velhice esse ano diz que vai, ao invés de vender o espeto, eles vão fazer costela no bafo e vai vender a porçãozinha no pratinho, num preço acessível, porque assim, nós colocamos uma meta, preço acessível, para que as pessoas não vão embora reclamando do preço. E o que a gente sempre priorizou é banheiro limpo. Sim. Porque a pior coisa que tem é você ir precisar usar um banheiro, o banheiro tá sujo. E a mulherada vai e fala assim, parabéns, o banheiro tá mais limpo que da minha casa. Então, assim, é algo que a gente prioriza mesmo. A organização é sensacional e até esses 20 reais que vai estar... a pessoa não tem que ver que você tá pagando, ela tá fazendo uma doação. Cara, mas assim, você sabe que os 20 reais a gente cobra. Porque é o seguinte, já tem gasto. Eu tenho aluguel da chácara, tem equipe de segurança, tem as licenças de prefeitura, tem licença de bombeiro, você tem palco, som, iluminação, as bandas. Então, assim, esse dinheiro... E a praça de alimentação não é nossa. É das entidades. Então não tem, a gente paga os custos. E se sobrar, eu tenho certeza que vocês vão ajudar. Ajuda. Essa é a parte legal. De outra forma. De outra forma. Forma. Então, de parabéns mesmo. Tanto você como o Tucano. A gente sabe que não é fácil agradar todo mundo, mas vocês têm agradado em todos os eventos de vocês. Continue assim, tá? Muito parabéns. Vale a pena. Depois que eu aposentei, né, que eu fiz... construir triciclo, né? Você já viu, né? Já. Eu fui lá brincar com as crianças do Batman, então aí à disposição para ir lá brincar também com as crianças. E nós vamos alinhar isso.
E eu também quero mandar um abraço pro meu amigo Ricardo Monari. Vocês conheceram o Monarão? Monari de Birigui, trabalhei De Birigui? com ele. Exato. Exatamente. O filho dele é meu compadre e é um cara que dá uma puta força aqui no nosso canal, ajuda a compartilhar. Ricardão, um abraço, irmão, tamo junto. E o Vinícius agora, o menino falou, tio, vou ensinar você como é que melhora aí o compartilhamento do YouTube. Eu falei, não, legal, fechou. Aí eu preciso de um pouquinho de tempo, porque já não sou tão expert nessa parte. Quem me apoia aqui é o Antônio, na produtora, o seu João, o Jonathan, pessoal. E eu antes de encerrar, Maurício, eu não sei se você me permite, mas sempre que eu falo de você, eu falo isso com muito orgulho. E assim, eu já tinha uma admiração pelo seu trabalho, porque mesmo estando no bombeiro, eu sempre fiz bico de segurança com toda essa rapaziada que vem aqui, né? E então, assim, tem essa afinidade com esses caras. Porém, eu conheci a Carol quando ela veio pra cá. Posso tocar no assunto? Sim, pode. E eu, assim, eu passei a criar uma admiração por você, porque você assumiu um relacionamento com a Carol, e a Carol tem uma princesa lá que depende extremamente de cuidados mais delicados, né, de vocês. Eu já fui numa apresentação de formatura do Bombeiro Mirim, onde ela fez uma apresentação de dança que não teve quem não chorou, foi emocionante. E já vi vídeo seu correndo com aquela menina também. Então, cara, assim, ó, de coração, parabéns pela sua nobre atitude, né, de ter assumido esse relacionamento com a Carol, assumido essa questão, porque é uma questão muito delicada, né, e é para poucos homens. Sim. É para poucos homens. E assim, sempre que às vezes encontro algum amigo, ainda mais depois do canal do podcast, que o seu nome aqui sempre é referenciado por esses caras que passaram aqui. E quando a gente desliga as câmeras aqui e fala, eu sempre toco nesse assunto, que assim, eu passei a ter uma admiração muito bacana por você, cara. Parabéns mesmo, sabe? Obrigado. É de homem para homem aqui mesmo, de pai para pai, que não é. Eu sei, assim, o quanto vocês têm uma dedicação especial por essa menina. Então, assim. Eu só tenho a agradecer a você e assim, é Deus mesmo que colocou. Eu recebi esse presente. Eu creio que foi eu que recebi esse presente, porque ela é uma princesa mesmo, é um anjinho, né? E minha esposa é guerreira, ela cuida da filha, cuida do irmão, cuida da mãe, cuida do pai, cuida de mim, né? Porque eu também não sou fácil de lidar comigo. E ela cuida de todo mundo. Então ela que é a maior merecedora desses elogios todos aí, porque ela é uma guerreira. E, e é o que eu falo, fui eu que recebi o presente. O que eu puder fazer, o que tiver ao meu alcance, estamos aí, estamos juntos. E o que a gente puder fazer, eu sempre falo, né? A gente tá aí para ajudar, atrapalhar nunca. E aquele que precisar da gente, a gente tá sempre disposto a ajudar. Não, eu sei o Maurício, cara, é um cara assim, ó, tá na frente dele aqui, a gente tem que ter essas oportunidades de falar. Se você falar assim, me dá essa camisa pra mim, ele vai tirar e vai dar a camisa. Quem não conhece o Maurício, fala assim, um cara sério, quase não conversa. Mas, cara, é sensacional. A nossa amizade se fortificou muito na época de Força até Tática, e depois a gente foi trabalhar junto no P4, no Castro, viajamos várias viagens para São Paulo, entendeu? Então, com o Lúcio, e o cara é sensacional. Tanto que quando você falou para mim, primeira pessoa veio na minha cabeça, quem? Maurício. Então, você vê aqui um exemplo de ser humano. E ó, Teixeira, você é um puta cara, gente boa pra caramba, nós somos amigos pra caramba, e assim, pode se sentir privilegiado, viu? Porque os caras que vieram aqui, todo mundo falou assim,
Eu queria vir com o Maurício Borges. Não dá pra fazer em 4 caras lá o programa e tal? Eu falei, ó, exatamente. Você vê como que a hora passa voando, né? Voando. E eu falo assim, então, nós precisaríamos de uma tarde inteira. Aí a gente conseguiria bastante. fazer. Um cara muito abençoado por conseguir. Não que a gente quer mostrar, é o que eu falei pra você. A gente não precisa mostrar nada pra ninguém, né? Sim. Como diz a Bíblia, os justos não precisam se justificar. O que a gente faz realmente é de coração mesmo. Eu gosto do que eu puder fazer para ajudar. De coração, esse cara faz de coração mesmo. Não, show de bola. E antes de eu encerrar, preciso falar que Teixeira, e essa pegada nova aí do pé de valsa, que foi? Cara, foi na época o Capitão Duarte que te motivou isso aí, cara? Não, antes da PM. Pra quem não conhece, ó, quem assiste essa live aqui já deve ter visto aquele Capitão Dançarino, né? Hoje é major, já coronel, major. tenente coronel. Ele aposentou tenente coronel. Ele é daqui de Araçatuba. E assim, rapaz, o Teixeira começou a dançar depois disso aí. Ô Nelson, antes de eu entrar na polícia, eu já tinha uma equipe de dança, né? Eu aposentei, cara, eu precisava fazer alguma coisa. Falei, alguma atividade. Aí eu comecei até a divulgar, se você me permite, divulgar o projeto da dança beneficente do São Vicente, do Asilo São Vicente. Lá eles têm mais de 50 velhinhos lá, e a gente faz a colaboração e dança, tem as aulas lá, né? Que dia que é, pro pessoal que tá assistindo sim, lá? As aulas lá são gratuitas, ou senão você paga R$25 por mês, são terça-feira das 19h30 até as 21h e na quinta, o mesmo horário, das 19h30 às 21h. Então, é cheio de gente lá, pessoas, você fala, pô, mas só pessoa idosa? Não, tem criança que vai lá e dança, não tem faixa etária. Aí você forma uma família, porque eu saí um pouco do círculo militar e entrei no dos paisanos que é de dança. Né? Não me esperei no Capitão, gosto muito dele. O Deda também participa, o Elinho, que era motorista pessoal, o Elinho. Que esse dia eu vi lá, vi a Neiva também estava lá. Então tem bastante pessoa que está se juntando. A Neiva já era para ter vindo aqui também. Então estão se juntando nós lá. Para ajudar o projeto, excelente, cara. Os velhinhos lá são 50 velhinhos, estão precisando, tá? A gente faz a doação, roupa, calçado, eles recebem tudo uma boa e de vez em quando a gente vai lá e dança lá pra... E o cara que é pé duro igual eu, que tem uma bola de ferro amarrada Não, mas aprende, né, assim, você vai olhando assim, cara, e você vai se envolvendo. O flashback é tão bom que não tem música pra você ficar na nostalgia, aquele negócio de, cara, que vai e enche o caco de ar por causa de uma música tipo sertaneja. Lá não, você vai lembrar o seu passado, anos 60, 70, 80, 90, e vai curtir. Você vai no ritmo da música e vai embora. A gente tem gostado, depois também disso aí, eu me envolvi em corrida, né, que eu agora virei corredor, né? E fora isso aí, as motos que a gente gosta demais, eu tenho que optar um dos três, né? Porque tem que fazer um bem feito, né? E eu acho que a moto que eu acho que vai ser bem feito, porque dançar também sou meio durinho. E já tá com 2 motos, viu, Maurício? 2 motos. Já tá com 2 motos. Por falta disso. A mulher já tá querendo. Já, rapaz. E quando esse dia ela pediu pra comprar um guarda-roupa e eu peguei e comprei uma peça pra moto, rapaz, aí ela ficou brava. Aí tive que arrumar o guarda-roupa. Depois do guarda-roupa, o que aconteceu? Eu tive que trocar o piso. Ficou mais caro. Era melhor ter arrumado o guarda-roupa e não ter mexido na peça da moto. Não é assim mesmo, né? Assim, é legal. Mas, ó, o convite fica para todos, né? Vão participar lá do Projeto São Vicente, muito bom. E você que não se sente meio constrangido, vai lá conhecer, né? Tu vai lá conhecer. Terça e quinta. Terça e quinta, toda terça e quinta. Lá na São Vicente, para quem não conhece, no Asilo São Vicente, eu já fui lá umas 2 vezes já para visita visitar. Lá. Já fui visitar lá. Eu tenho o Juliano Pedroso, um amigo que trabalha na parte da diretoria do asilo. Aí eu fui em algumas reuniões, uma vez foi eu sozinho, depois foi eu e o doutor Alceu, a gente foi lá resolver algumas questões que eles estavam precisando lá, e aí eu acabei vendo o Carlão lá dançando e tal, vi a galera, fiquei lá um tempinho lá. É legal, é muito bom, viu? Pode ir, doutor Fábio lá da Associação também é um pé de pano, vai lá dançar. É uma galera assim que muito bacana. Bacana. E nós vamos chegando aqui no encerramento, então. Vocês querem mandar um abraço pra galera? Quer deixar um recado? E assim, ó, já se sintam convidados para voltar. É muito tranquilo. Eu falo assim, ó, o Pavão
tava numa... Tá nervoso. Nervoso pra vir. Daí a pouco, rapaz, relaxou, já falou que quer vir de novo. Eu tô tentando convencer. Aí o Bandeira disse que vem aqui comigo. Bandeirinha. Aí eu liguei pro Fábio Gordo. Pro Fabinho. Aí o Fabinho já... rapaz e tal. Tá, Fabinho, aqui, cara... Fala pros caras aí, não é tranquilo? Muito bom, o Nevinho, sossegado. rapaz, o Nevinho foi um cara que nós fechava o Rondon e ficava lá mais 1h30, 2 horas até encerrar tudo. Assim, ó, o que esse cara me deu de conselho bom, Sim, é isso o que aí. ele implantou na minha vida, ele não sabe, né? Mas foi muita coisa boa. E aí tá aí com vergonha de vir aqui, né, Vinho? Para com isso aí, pô. Ó, assim, então, os agradecimentos, primeiramente, a gente agradece a Deus, né, da gente estar aqui fazendo parte de uma coisa que é saudável, né, relembrando os velhos tempos, vendo velhos amigos, e agradecer muito a você pelo convite, tá, que eu tenho uma grande admiração por você. Você é um cara que luta com a vida, tá sempre disposto, na sua época... que você participava da política, você sempre foi solícito, a gente pedia, eu solicitei para você a questão de uma rua Cafelândia, você no outro dia na Amador Teixeira, encaminhei o ofício e vai ser feito o recapeamento da rua lá, minha sogra mora na rua Cafelândia. Então tudo que a gente precisou de você, como na parte política, você sempre ouviu. Eu vejo vários relatos policiais também que precisou, você tá sempre assim, vamos dizer, na mão. Você nunca deixou um para trás, que nem na polícia, ninguém fica para trás. Você, eu tenho certeza que você não deixa. Então, cara, eu agradeço muito pelo convite, que você se dê muito bem nessa situação de podcast, e quem sabe mais para frente, né, um senador ou até um presidente da República. Nossa, você é um cara que merece, você é um cara honesto, são poucos que são assim, só conhecendo você sabe quem você é, tá? Tá de parabéns. Não, e assim, ó, eu vejo muitos caras começam a aparecer no podcast para depois enganjar na vida política. E o meu foi ao contrário. Eu estava na vida política e aí eu passei a gostar e eu comecei a perceber o quê? Eu falei, isso eu percebi porque depois que você vai para reserva, né, ou reforma, entendo como queiram, né? Mas depois que a gente se torna veterano, de fato acontece o quê? Cara, rapidamente vai mudando a tropa, vai renovando e você vai ficando distante. E aí eu falei, cara, a gente precisa trazer essa galera, dar vida para esses veteranos, trazer o pessoal para bater papo, porque as pessoas precisam conhecer a nossa história, né? E aí eu falei, pô, vou criar isso aqui. Aí eu procurei alguns amigos, inclusive Coronel Newton, que foi meu comandante, um cara assim que eu gostava muito de conversar, de me orientar, de me aconselhar com ele. Aí eu falei com ele sobre isso, aí ele me deu algumas dicas, aí eu vim falar com o Jonathan, que tem a produtora, aí também já me trouxe outra linha de raciocínio. Aí eu falei, então vamos pra cima, e tá dando certo, graças a Deus. Graças a Deus. Pode ver que eu não trato de política aqui. Não. Às vezes acontece de sair uma conversa, igual você falou aqui, mas esse meu jeito de ser mesmo, de sempre, tanto que tá ali, ó, eu sempre falo, o Sargento Sampaio, né, junto com o Galego, o Major Peron, o Daniel Rideme, quem mais aí? Tenente Renato, o Cabo Machado, o Cerqueira, esses caras que fizeram essa placa pra mim aí e colocaram uma frase aí que era uma frase que eu sempre falei assim, ó, nós sempre podemos fazer mais. Então assim, é o meu jeito de ser mesmo e eu sempre procuro me doar mesmo para as pessoas, porque Exato. da vida aqui, cara, a gente não leva nada. Nada. E eu sou um cara, igual você falou, um cristão bem ativo, e eu passei pela Covid-19 e eu falo assim, enquanto noticiaram minha morte 2 vezes, né? Sim. Eu falo assim, Deus falou, não, peraí, esse cara tem mais um pouquinho para fazer aqui, vamos dar uma oportunidade. Uma chance. Então eu agradeço assim muito a Deus. Eu lembro que quando eu estava no leito do hospital, muitas enfermeiras chegavam lá e falavam assim, eu vim aqui só para ver quem é você, porque é tanta gente falando, pedindo oração por você na internet, que eu falei, eu tenho que ir lá conhecer esse cara. Que legal. E as pessoas iam lá no quarto,
para me conhecer, porque de tanto. Então, assim, agradeço, assim, ó, cada pessoa, cada minuto de oração, cada palavra proferida pela minha vida, né? E a Deus principalmente, porque me deu a oportunidade de continuar aqui. E o que a gente puder fazer, pode contar comigo aí, que tá sempre, né? Tá sempre. O canal tá aí para você me procurar. Tem lá o Facebook, tem o Instagram, tem meu telefone. Rapaz, nós estamos aí pro que der e vier. Continue assim. Parabéns, né? Tá. A gente também quer fazer as palavras do Teixeira aqui. Parabéns pela essa disposição sua de coração. A gente está muito honrado de estar aqui. É muito legal esse bate-papo. Gratificante, né? Gratificante. Eu mesmo, depois que eu me aposentei, praticamente a gente corre de ocorrência, assim, corre de ficar perto de alguém que fica falando de ocorrência e tal. É outro sentido, né? Então é legal esse bate-papo, relembrar as ocorrências, o Teixeira tem guardado. Tá aqui, prova. Mas é legal, a gente também acompanha aí seu canal, a gente tá quase todos os podcasts aí, a gente tem assistido, a gente vê as histórias que tem passado por aqui, a sua história, né, como começou no bombeiro, é legal mesmo, parabéns, e então, precisar da gente aí, que a gente puder ajudar. Eu só não posso esquecer de agradecer, senão apanha. Eu vou agradecer também minha esposa, né, a Márcia, né, e meus 3 filhos, né, um em especial é o Cleverson, ele me deu uma força pra estar participando aqui, porque queira ou não queira. E o Cleverson, eu achei que você ia chegar, cara. Então, ele não veio, rapaz. Vem, na próxima você vem. Ele vem. Então ele falou, pai, vai lá que o senhor vai mandar bem. Eu não sei se eu mandei bem, mas que eu fiz o possível, né? Aí então é o Cleverson, aí tem o Leandro, que é meu filho, e o Guilherme. O Guilherme está no 4º ano de veterinária, vai terminar e vai prestar para ser médico na polícia. Ele quer ser veterinário na polícia. Se Deus quiser e Deus abençoar, e vai dar certo. Então, e agradecer a toda a minha família, cara. Minha família, Deus colocou essa família na minha vida aí que, muito top minha família. E mais uma vez agradeço você, Nelson. É isso aí. Não, bacana. E pedir perdão mais uma vez pro Paulo, né? Exatamente, tem essa oportunidade. Em rede nacional e internacional. Mas pai é pai, cara sabe entender, porque ele já é pai? Já. Tem uma netinha de 2 anos. Pensa num cara gente boa, Paulo. Pensa num cara gente finíssima. Então, e a gente, é assim, né? A gente tem aquele lema, né? Quem apanha não esquece, quem bate esquece, mas esse Mas ele já te perdoou, pode ter certeza. E olha, você sabe que uma parte interessante que eu gosto de falar para quem eu ligo, eu converso primeiro que assim, eu sempre falo, pessoal, e aí, quem indica outros nomes aí para mim? Aí tem um pessoal que vai lá acaba mandando mensagem, né? E a gente vai tentando. Às vezes a pessoa não veio, mas não é porque eu não convidei, é porque ela tem as limitações, que é o caso do Nevinho, que não quer vir, o Fábio Gordo não quer vir, né? A Verona não quer vir. Então. E aí eu falo assim, todo mundo tem a sua história. Porque eu falo, ó, tem o cara que é bom no computador, tem o cara que é bom lá no atendimento, tem o cara que foi bom em outros setores da polícia, mas todo mundo tem a sua história dentro da polícia. Sim. Né? Todo mundo tem a sua história. Eu falo assim, nós temos colegas, quantos colegas que nós já não vimos e já conhecemos, que assim, puta, o cara ia aposentar esse mês, como é que dá uma merda dessa aí? Exatamente. Uma ocorrência dessa. Eu falo, quando teve o incêndio da Nestlé em 2001, cara, é igual vocês dois, ó. 2 caras que eram sargentos, foram pro Cefap junto, passaram uma trajetória juntos, aí, que era o subtenente, quando eu fui trabalhar com ele, já era subtenente Alail, e o tenente Teixeira, porque acabou prestando o CH, no final da carreira já, passou no último serviço dos 2. Eu trabalhava em São Bernardo do Campo, na Avenida Tiradentes, lá no posto Vila do Tanque. E estava almoçando, o Teixeira era comando de área, no bombeiro, né? Tem o comando de área ali. Os oficiais, eles na maioria das vezes são administrativos, e aí eles tiram um plantão de 24 horas, né, para comandar a todos os postos de bombeiro naquele dia. E o tenente Teixeira falou, vou lá almoçar lá no Vila do Tanque, porque a sede você conheceu lá na Avenida Lions, lá no Campestre ali, no bairro do Campestre, em Santo André.
E aí ele falou assim, eu vou lá almoçar com o Teixeira. E aí tocou o alarme, foi pro incêndio e morreu os dois, cara. Nossa. Último plantão, depois de 30 anos de carreira. E a gente já ouviu vários fatos desse daí. Então, assim, os propósitos de Deus na nossa vida, a gente nunca sabe. Nunca sabe. E cada um tem a sua história. O cara fala, pô, eu vejo os caras aí lá, os caras têm um monte de história bacana, e eu quase... Cara, que é isso? Só o fato de você contar a sua história, de você ter ficado na polícia, de você viver 30 anos na polícia, você já é um herói, irmão. É isso. É um herói, porque você saiu todos os dias da sua casa, a sua família entregou você para a sociedade e não sabia se você ia voltar, né? Sim. Você saiu em defesa de alguém. Ah, mas eu trabalho lá no P5, no P1, no P3. Nós já ouvimos relato aqui de policiais que tiveram que, na hora surgiu uma ocorrência de vulto ali, tiveram que compor guarnição ali dentro do quartel e ir para o apoio na ocorrência, né? Graças a esse pessoal que faz esse serviço é que a gente pode trabalhar na rua. É o respaldo, né? É o respaldo. Mas tá jóia. Pessoal, então deixo aqui o meu abraço. Obrigado por acompanhar mais uma vez o nosso canal e peço encarecidamente para você compartilhar, se inscreve lá no nosso canal, pode dar dicas, pode dar nome lá em quem você gostaria de ver aqui com a gente. E eu já quero falar de um assunto aqui para encerrar. Ó. Esse é o último episódio do mês de abril. Nós já vamos entrar no Maio Amarelo, que é o mês Maio Amarelo, que a gente trata das prevenções de acidente de trânsito. E Araçatuba, para quem nós somos aqui de Araçatuba, interior de São Paulo, tivemos 6 óbitos na nossa cidade aqui, neste final de semana. Pessoal, vamos dirigir com cautela, vamos tirar o pé do acelerador, vamos diminuir no álcool, vamos esquecer o celular no volante, entendeu? Vamos ter um pouquinho mais de atenção, porque tem alguém na sua casa, alguém da sua família esperando você voltar aí, né? Então, deixo aqui esse recado para você também. Já estamos entrando aí no Maio Amarelo, mês de prevenção do acidente de trânsito aí. Beleza? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio.